Fala pessoal, tranquilo? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do canal. Se você está conhecendo o canal agora, que a gente aborda diversos assuntos e um deles é a matemática financeira, aqui a gente vai ver como hoje, né, a gente consegue aportando de 50, 100, 150 reais por mês e tendo uma rentabilidade específica, quanto dinheiro a gente vai ter no futuro. E aqui no canal o objetivo central dele é mostrar como fazer tudo isso usando uma linguagem de programação. No caso, é o R, ou seja, então aqui a gente gosta de aprender duas coisas, sempre, né, a linguagem de programação em si, a técnica, e aplicar ela na prática, beleza? Então, deixa seu like, se inscreve no canal, fica comigo até o final do dia, que tá bem legal. Então, bora pro vídeo. Então, tranquilo, então, nosso objetivo aqui hoje, vamos ver, se a gente aportar, por exemplo, uma quantia pequena, 100 reais por mês, quanto que a gente vai ter no futuro tendo uma rentabilidade de 1% ao mês, beleza? Então lembrando, aqui alguns conceitos do último vídeo. O que a gente tem? Primeiro, para eu limpar a minha área de trabalho, eu removo uma lista vazia, Ctrl Enter para executar o código, maravilha, pasta de trabalho está limpa. Vamos fazer o seguinte, a gente vai aportar 100 reais mensalmente, mas a gente vai fazer um aporte inicial antes de quanto? R$1.000. Maravilha. Então, aporte inicial recebe R$1.000. A taxa que a gente vai... A nossa meta de rentabilidade vai ser 1% ao mês. Vamos colocar aqui meta, rentabilidade. Vai ser 1% ao mês. Maravilha. E também tem uma coisa que acontece, né? Então, tipo, se o nosso dinheiro rende 1% ao mês, o dinheiro, o real, ele vale cada vez menos. O que? A inflação. Por exemplo, se a inflação é 4% ao ano, suponha, significa que depois do intervalo de um ano, o dinheiro que você tem, ele pode comprar 4% ao menos, porque as coisas no mercado ficaram 4% mais caras. Então o que caiu foi o seu poder de compra. Na sua mão você ainda tem R$1.000, suponha, mas se caiu 4%, significa que você vai ter R$40 a menos, né? Ou seja, R$960 nesse exemplo, tá bom? Então a gente tem uma inflação. Suponha que essa inflação se repetiu, que teve agora no ano passado, foi 4,5% ao ano, fazendo uma conta boba aqui, então fica 4,5% ao ano, e aí eu vou dividir por 12 meses, mas para simplificar essa taxa aqui, tá bom? Então, qual que é a nossa taxa real, né? Qual que é o nosso ganho real aqui? Vai ser a meta de rentabilidade, que é 1% ao mês, menos a inflação. Beleza? Maravilha até aqui? Então, vamos chamar essas variáveis aqui. E esses valores vão ficar aqui armazenados no R. Então, tranquilo. E também, falta uma única variável. A gente vai aportar 100 reais por mês. Esses R$1.000 a gente já estava guardado, suponho, aqui na poupança. E a gente vai conseguir aportar 100 reais por mês. Ou seja, aportes mensais. Maravilha. De 100 reais por mês. Então, como é que eu calculo o meu montante do primeiro mês? Formulinha, vou deixar aqui no card caso você tenha perdido, que a gente fez isso no vídeo anterior. O meu primeiro mês vai ser quem? O meu aporte inicial vezes 1 mais, formulinha de juros compostos, né? A taxa real elevada a 1, por quê? Um mês, certo? Minha taxa está mensal, eu elevo a 1 porque ficou um mêsinho. Então, no primeiro mês, a gente vai ter aí um lucro real de R$6,25. Os R$1.000 viraram R$1.006,25. Maravilha. E como é que fica o segundo mês agora que tem aportes? Vai ser aquilo, esses R$1.006,25 que a gente teve no primeiro mês, mais os aportes mensais. Vamos colocar um parênteses aqui para a gente fazer essa soma, e depois da soma multiplicar por 1 mais a taxa real, também elevado a 1. Maravilha! Então o segundo mês vai ter esses R$1.100 mais 100 e vai ter a rentabilidade aqui acumulada.
Maravilha. Ou seja, era pra gente ter aí R$ 1.106, só que no processo, rendendo mais um pouquinho, a gente rendeu aí mais ou menos uns R$ 8. Maravilha. Quem que vai ser o terceiro mês? Vai ser o segundo mês. Mais aportes mensais. Vezes essa parte aqui que eu vou copiar e colar, porque eu sou preguiçoso. Só que eu vou ter que colocar entre parênteses aqui. Então, beleza. Aí, foi. Maravilha. Então, esse é o terceiro mês. O que, que a gente repara aqui? Putz, se eu quiser ficar fazendo isso, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, eu vou ter que ficar repetindo para cada mês? Não. Aqui só foi para mostrar como é que fica a formulinha para o primeiro mês, que é diferente de todos os outros meses, porque no primeiro mês a gente vai ter um aporte inicial. Dito isso, eu vou fazer Ctrl Shift C para comentar essa parte, porque eu não vou querer mais rodar ela. Aliás, minto. Vou deixar ela descomentada, só para vocês enxergarem aqui melhor. Senão fica escuro, vocês não enxergam. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um cálculo iterativo. Então, para cada mês que eu for rendendo, ele vai fazer uma formulinha. Como assim? Eu vou abrir um for, aí eu vou criar uma variável chamada mês, e aqui faltou definir o quê? O tempo que a gente vai aplicar. Por exemplo, suponha 12 meses, tá? Um ano. Então, para o mês em 1 até tempo. Maravilha? Então, o que significa isso aqui? Para o mês em 1 até tempo. Ou seja, eu vou criar uma variável que vai me auxiliar, chamada mês, e essa variável chamada mês, ela vai variar a partir do número 1 e ela vai até tempo. Ou seja, o tempo é 12, então ela vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente, até que atinja o valor, nesse caso, 12 de tempo. E aí, beleza. Aqui a gente abre colchetes para que a gente coloque a formulinha. Só que a gente tem uma condição aqui. Que condição que é? No primeiro mês eu tenho uma fórmula. E do segundo mês adiante, eu tenho outra. E essa fórmula se repete. Então, o que a gente vai fazer? Se um mês for 1, abre aqui colchetes para a gente colocar a formulinha. O que a gente vai colocar aqui? O montante, que é o que a gente quer calcular, que é isso aqui, né? O montante na posição mês, que no caso aqui ele vai ficar substituindo aqui, eu já vou mostrar como é que funciona. Recebe quem? Aporte inicial. Vezes 1 mais a taxa real. Elevado a 1. Mesma formulinha que está aqui em cima do primeiro mês. Maravilha. Fechou aqui. E caso contrário, caso o mês não seja 1? Em inglês, o caso contrário chama else. Else, abre colchetes, o montante do mês vai ser o montante do mês anterior. Já explico, deixa eu apagar todo esse cara aqui. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. O montante do mês anterior, ou seja, aqui é onde o mês é igual a 1. Ele vai colocar o número 1 aqui para mim. E aqui ele vai colocar o número 2 para poder cair nessa condição. Então vai ficar 2 menos 1, ou seja, o montante do mês 1, mês anterior, mais aportes mensais. Maravilha. Fecha parênteses vezes 1 mais a taxa real, elevado sempre a 1, porque eu estou fazendo essas capitalizações mensais. Beleza? Então vamos ver quanto é que sai aí a parada. Aqui ele falou objeto montante não achado. Então, com certeza tem um errinho. Ah, óbvio.
faltou dizer o seguinte, também no vídeo anterior, olha só, já até esqueci. Eu preciso, essa variável, o que ele vai fazer? Vou mostrar para vocês aqui. Só vou fazer uma simulação. Eu tenho que criar um vetor vazio. O que é um vetor mesmo? Lembrando o conceito do vídeo anterior, é o seguinte. Eu tenho uma variável que tem mais de uma informação. Ou seja, eu tenho o resultado do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, tudo em um único lugar. Para que isso aqui abaixo rode, eu tenho que criar um vetor vazio. Aí, ó, o que acontece aqui? Se eu chamar um montante, para vocês verem aqui embaixo, ele vai me dar o resultado aqui embaixo no console, ó. O primeiro mês, R$ 1.006,25, 1.113, ó, batendo com aqueles cálculozinhos que a gente fez na mão, tá vendo? 1.220, tá bom? Então eu criei um vetor vazio para que no meu comandinho aqui de baixo ele fosse preenchendo ele com os resultados que a gente obteve. Tranquilo? Então, gente, tão simples quanto isso. Então, meu resultado final aqui deu 2.219,754. Ah, mas eu não gosto de ver aqui no console. Eu quero ver, por exemplo, num banco de dados, né? Ou como chama no R aqui, um data frame, né? Então, como é que a gente faz aqui? Eu quero ver o resultado num banco de dados. E esse resultado do banco de dados vai receber uma função chamada DataFrame para a gente poder criar esse banco de dados. E o que vai ter nesse DataFrame, que é o que vai aqui entre parênteses? Ele vai ter um campo chamado mês de aplicação. Estou inventando agora. Mês de aplicação. Vamos escrever com cedilha para não ficar feio, né? Que vai ser quem? Eu vou criar uma variável que varia, que vai do número 1 até tempo, ou seja, ele vai fazer em sequencinha 1, 2, 3, 4 até o número que eu defini aqui, nesse caso vai ser 12. E qual que vai ser o segundo campinho? O montante que a gente calculou agora. Um montante eu vou chamar de montante. Lembrando, R, se eu escrever montante em maiúsculo aqui vai dar pau, porque ele é case sensitive, lembra? Também a gente viu no último vídeo. Então, vou rodar esse cara aqui e pronto. Criei um banco de dados chamado resultado banco de dados. Vamos dar uma olhada nele. Aí, ó, o mês de aplicação 1, 2, 3, lá, até 12. E aqui os resultados. Maravilha? Beleza. Então, e se a gente fizer isso por muito tempo? Dá pra ficar rico? Por exemplo, eu comecei agora com, sei lá, 18 anos. Você tá começando sua vida profissional agora. E você consegue guardar R$100 por mês. Vamos supor, daqui 42 anos, você vai bater 60 anos de idade. Quanta grana você vai ter, já descontando a inflação, que é muito importante e muita gente esquece, lá no final? Aí, maravilha. Agora ele fez o banco de dados, só que o banco de dados está enorme. Putz, meu, eu vou ter que arrastar lá embaixo para eu descobrir qual que é o valor da última linha, para eu ver lá no final? Não. A gente consegue fazer o que aqui? Vamos ver aqui. Resultado final. Recebe quem? O resultado. Vai ser uma leitura do resultado do banco de dados. Que a gente vai contar. Aqui é uma funçãozinha. Ela conta o número de linhas. Concorda comigo que o resultado final vai estar na última linha? Se no caso era 12 meses, vai estar na 12ª linha. Se agora no caso 12 vezes 42, deixa eu ver o tempo que vai ter da 504, ele vai estar na linha número 504. De quem? Do próprio resultado do banco de dados. Maravilha? Então vamos ver quanto é que deu o resultado final aqui. Resultado final, R$376.743. Bastante, né? Ou seja, isso que a gente só está aplicando R$100 por mês. E olha só como seria se a gente não colocasse nada de inflação. Só para ver o quão roubado seria. Ou por que a gente tem que considerar... Opa, aqui. Resultado final. Opa, aqui a gente ficaria milionário, né? Olha o quanto que a inflação come da gente. Ou seja, R$1.647.000. Caraca!
olha o quanto que a inflação comeu da gente ao longo do tempo, cara. Sim, tipo, loucura total. No nosso exemplo era 4,5%, né? Por cento para dividir por 100, a gente estava fazendo isso, era um número anual e a gente anualizou aqui. Em que a inflação dá quanto aqui nesse exemplo? 0,0375 e a nossa rentabilidade aqui dá 0,01, né? Quanto que dá a nossa taxa real mesmo nesse exemplo? 0,0625. Então vamos ver quanto é que dá essa taxa real aqui, só se eu multiplicar por 100. Só para ver o número melhor. Ou seja, daria 0,625 ao mês, né? Ou seja, vamos multiplicar por 12 só para ver aqui nesse caso. Ou seja, 7,5% ao ano. O que é um número razoável, né? O Warren Buffett, a meta dele, o cara tudo bem, é um mega investidor super respeitado. Ele tira 20%, a meta dele sempre foi tirar 20% ao ano. Ou seja, que ele tá um tanto acima da gente, né? Que a gente está só fazendo 1% ao mês, que dá 12% ao ano, mais ou menos. Beleza? E aqui a taxa real já tirando a inflação. Cara, muita coisa mesmo, tá? Bacana. Então, o que mais que a gente pode fazer aqui? Ao longo do tempo, a gente sabe que a gente vai ficando mais velho. A gente não vai colocar só R$100 por mês, né? A gente vai colocar mais. Vamos ver se a gente dobrar aqui, na verdade, não vamos nem dobrar. Vamos R$150 por mês. Aquele Mac que a gente não foi. Se a gente consegue poupar. Vamos ver qual que é o resultado final aqui agora. Cara, olha o quanto que aumenta já, meu. R$50, meu. Já tá quase meio milionário aí, né? Cara, loucura. Isso a gente pode fazer aqui, numa boa, com essa ferramenta aqui mesmo você escreveu aqui no R. Então por isso que é muito legal. Se você tá gostando, quer ver mais um pouco, você quer descobrir também como é que faz isso, o que que eu invisto, o que que eu aporto, deixa seu like, a gente trabalha isso também, a gente vai mostrar como puxar dados da internet usando o R, de fundos imobiliários, por exemplo, explicar o que que é isso. Então deixa seu like, se inscreve no canal pra gente acompanhar depois. Deixa seu comentário aqui se você teve alguma dúvida, alguma sugestão pro próximo vídeo. É isso aí, vou deixar esse código aqui na descrição pra vocês curtirem, tá bom? Muito obrigado, Reprogramando Fora, um abraço.